Mais um vídeo nesse canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, que esse é o desafio de 100 dias, 100 vídeos. E, como eu já disse, todo dia a gente busca uma evolução. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que faz muito sentido para mim. Juntos somos melhores, do Simon Sinek. O Simon Sinek é um autor, um dos livros mais conhecidos dele é O Comece pelo Porquê. E quando eu comecei a empreender em 2016, foi um dos livros que mais fez sentido para mim, entendendo o que que eu queria transformar, o que que eu queria impactar quando eu decidi ter meu próprio negócio e ajudar outras pessoas. Uma das primeiras empresas que eu tive foi junto com um ex-cônjuge, e ela chamava Dash. Era The Stronghold, como se fosse a fortaleza. E nós, como éramos de tecnologia, ele, um programador nato, totalmente autodidata, nós decidimos fazer algo muito estruturado. Nasceu com site, nasceu com domínio internacional, era Dashcool, CO, né? Um domínio que não é nem .com, um domínio bem específico para quem é de tecnologia. Nasceu com um logotipo bacana, que era uma casinha, que a gente pensava no futuro em ter um cowork que teria ali um espaço para trabalhar, um espaço para tomar um café, escutar um vinil, que era uma coisa que nós tínhamos em comum. Então, que essa empresa fosse esse aconchego. A Dash nasceu em 2018 e ela viveu até meados de 2019. Para ser mais precisa, até 2020, um pouquinho antes da pandemia. Me separei desta pessoa, aquele nome, aquela energia, aquele projeto não fazia muito sentido. Esse projeto foi até parar no agente local de inovação Wally, recebi uma plaquinha dizendo sobre a empresa. Veio pandemia, veio o segundo negócio, que eu chamava de Você On, uma agência com mais 3 amigas. Durou por um tempo, mas acabou tendo algumas divergências de pensamentos, visões estratégicas. Depois nós tivemos a Milance, que primeiro foi com a Karina, uma pessoa que eu conheci na internet, na época de Eurico Rocha, e eu tentei lançá-la, fui estrategista dela, e depois ela acabou voltando para o mercado, ela é da área comercial, mas o nome ficou, porque o nome tinha sido eu que tinha dado este nome. Tive outros sócios na Milance, a Milance cresceu, a Milance é uma agência de muitas soluções de marketing digital, mas assim também não foi para frente, não vingou, por questões ali de maturidade, de gestão. E em todas essas estruturas eu me questionava se eu era uma boa líder. Até que em 2025, na verdade 2024, eu tive minha primeira experiência como líder na cadeira sozinha. Já tinha passado por algumas estruturas como subliderança, mas como líder é aquela primeira cadeira. E fazendo um processo com um dos terapeutas que me ajudou muito a me construir quem eu sou, o Washington, ele me indicou esse livro para que eu pudesse ter uma liderança muito inclusiva, muito pertencente, que é o que eu acredito. E aí, o Juntos Somos Melhores. Coincidentemente é do Simon Sinek. E voltando no Comece pelo Porquê, tudo que eu construí até aqui, independente das razões sociais dos CNPJs, mas que tinha o meu DNA, pensava em um mundo melhor, onde a gente pode inspirar e libertar mentes. Sempre foi esse meu porquê. E cada vez mais está se encaixando. Por 10 anos depois, eu vejo que eu ainda continuo com a mesma missão, inspirar e libertar mentes. Mas eu vou acoplando outras ferramentas, hoje PNL, perícia forense, vou incorporando sistêmico, enfim, vou evoluindo. E aí eu vou pegar um pedaço aqui aleatório. Tem algumas marcações, provavelmente essas marcações são bem importantes. Então, eu vou ler uma das marcações, que é: escolha ir sozinho ou ir junto. Não há problema nenhum em imaginar como seria a vida em outros lugares. É preciso coragem para largar tudo e partir em busca de algo novo. Sair em direção ao grande e desconhecido. Mas o que acontece se, ao dar o primeiro passo, algo der errado? Talvez
partir tenha sido uma péssima ideia. Deve ser melhor dar meia volta e ficar quieto. Afinal, todo mundo diz que é preferível não trocar o certo pelo duvidoso. Ou talvez, se você estiver com pessoas certas, elas lhe deem coragem para seguir em frente. Nesse caminho, por mais tortuoso que ele tenha sido, e tem sido, porque empreender não é uma brincadeira, é algo considerável. Eu não me arrependo nem um dia de acreditar que eu posso inspirar e libertar mais mentes. Hoje eu contei um pouquinho da trajetória de chegar até aqui, no Instituto Venda Grandiosa. E ele continua tendo a mesma missão: inspirar e libertar mentes. Que esse vídeo tenha feito sentido para você. Seguimos no desafio e nos vemos já já. Você vai ver que vai ter vários com o mesmo look, porque eu falho, mas não paro. Aí vamos nós para colocar em dia o nosso desafio. Até já!